Oi, gente, Rodrigo. Maíra. Victor. Larissa. Bem-vindos mais uma vez ao canal Reatores. E é um prazer tê-los aqui para falar sobre os nossos personagens favoritos da quarta temporada, os 3 personagens favoritos. Só antes de falar, Patreon fora do Brasil, apoia-se no Brasil se você quiser ver vários episódios na frente aí, 3 semanas na frente de episódio, ou seja, 6 episódios, 6 vídeos, né? E também tem a área de membros onde você tem um pouco menos de benefício, mas você pelo menos não precisa sair daqui do YouTube, tá bom? Qualquer coisa já ajuda a gente, mas se você só ficar aí também, comentar e assistir o vídeo já ajuda também, e a gente agradece demais. E eu estou louco para falar sobre os meus personagens. Minha lista vai ser... polêmica? Eu não digo polêmica, mas assim... inesperado, surpreendente. Não vai ter o Jack, então. Vamos ver. eu vou até começar, beleza? Tá bom. Tá. Posso começar? Comece. Seu terceiro. Vou começar. O meu terceiro personagem, os meus personagens... Eu fiquei pensando muito, cara, mas tal personagem não teve destaque, tal não teve... Acabou que eu cheguei à conclusão que os clássicos personagens não tiveram destaque. Então, os meus vão ser meio aleatórios, não, meio secundários, assim, que eu acho que dessa vez que eu assisti, eu sempre penso assim, dessa vez que eu tô assistindo, que me marcou. E o meu terceiro personagem é Frank Lapidus. Eu gosto dele. Eu também gosto, eu também gosto. Olha só. Caraca, é mesmo. Eu acho que Lost faz isso muito bem, assim, como nenhuma outra série faz. Inserir personagens, assim, relevantes pra trama, de uma forma que... orgânica, sabe? Assim, que não parece forçada. E que o bicho, ele, se não fosse ele, muita coisa aí não tinha acontecido. Porque ele é o piloto. E aí, acho muito massa que ele... sei lá, umas cenas específicas, assim, quando Sawyer, a Claire e o Aaron estão lá no meio da mata, aí o Kimi tá vindo, assim, aí o Frank dá uma despistada no Kimi. Não, Kimi, a gente tem que ir embora, não sei o que e tal. Aí o Aaron dá uma chorada, lembra? Foi. Aí faz um barulhinho assim, aí o Frank mandou muito ali. Total. Ele é bem corajoso. E ele fez umas 72 viagens ali de... Bem lembrado. O Victor não consegue tirar isso da cabeça. Um apoiador, ou um inscrito ou um apoiador falou, na verdade não são só 4 lugares no helicóptero, são 8, é porque ali... então ele só fez umas 5 viagens. Eu acho também, sabe o que é? Por conta do peso. também. Eu acho, pra não gastar muita gasolina, tem todo esse rolê no final, né? Sim. Tipo... acho que a gasolina que ele tinha naquele momento era suficiente só pra 4, aí por isso que a gente ficou sabendo dos 4 ali. Possível. Eu acho que ele é tão inteligente que ele faz um cálculo, né? Só dá pra levar tantas pessoas. Ele sabe. E no finale ele tem um papel fundamental. Ele, ele faz o que pode com a gasolina acabando ali e com o helicóptero agora já caindo, né? E galera, vai cair. Total, Não, e ele pousa, aí a primeira coisa que ele vai fazer é tapar o buraco pra poder colocar a galera de volta. Véi, é muito louco, ele faz isso de um jeito muito rápido, enquanto tá tudo rolando todo um negócio ali no barco e vai explodir, não sei o quê. Enfim, então... a minha escolha, assim, até mais do que esses acontecimentos, sei lá, o jeito dele, ele ser meio fanfarrão, meio, assim, largadão, mas ele ser decidido, sabe? E ele tá do lado certo, assim, ele se recusa a levar o Kimi. Ele se recusa, não vou levar, mas aí o Kimi mata o médico lá e vai fazer o quê, né? Vai matar o outro, sabe? Eu achei massa isso. Maíra, terceirão. Nossa. Meu terceiro, eu já sou o contrário, eu vou continuar na linha dos clássicos. Vamos, bom que a gente fala de todo mundo. Mas assim, super menção honrosa pros 3, e o Lapidus também, pros 3 novos que entraram, que pra mim, eles vão ser assim, muito importantes nessa quinta, vamos aguardar, principalmente o Daniel. Mas, eu queria que, falando sobre o meu terceiro, uma retratação, porque desde da primeira temporada as pessoas vinham, né, comentando essa minha reação com esse personagem, mas e que eu falei que eu assumiria, falei assim, não, quando mudar eu vou admitir, né, e chegou a vez dele, o Sawyer tá no meu top 3. Sabia! Eu acho que nessa temporada ele não errou. Nessa temporada ele foi... Eu percebi ele assim, muito mais sensível, muito mais empático, muito mais solícito. Muito mais ele. Não, assim... Eu acho. Ele era de um jeito e ele se redimiu, sei lá, melhorou. Eu acho que o Hurley trouxe, né, esse lado dele, mesmo, meio que na marra.
Sim, veio construindo isso desde a terceira, Eu acho né? que ele escondia muito Eu esse acho que lado já era dele. da essência dele. Você acha que tem a ver com o fato de que ele finalmente matou o cara que ele queria matar? Ou... Eu não tinha pensado nisso, mas realmente parece que foi assim um marco, né? Parece que foi um marco. Ele precisou... Ele vomita, ele mata, ele vomita e depois ele... Depois ele precisou de um tempo, ele ficou meio quietão, caladão durante um tempo, assim, mas aí voltou. Sim, e aí eu concordei assim com todas as ações dele, o cuidado dele com a Claire, depois com o Aaron, a empatia dele de se sacrificar e pular do helicóptero, né, pra gerar. Ele deixou depois muito claro as coisas que ele queria, né? Ele não quer muito voltar pra um lugar onde ele não tem ninguém. Ele deixou muito claro que ele gosta da Kate, que ele tinha intenções de ficar com a Kate e tal, mas que ele queria aquela vida ali, de ficar juntos ali num lugar onde eles possam ter paz, tranquilidade, né? Da cabeça dele, pelo menos, né? E a gente sabe que não é exatamente o que a Kate quer, nesse ponto eles discordaram, mas eu achei que nesse momento ele deixou muito mais claro, muito mais explícito as intenções dele, o que ele queria, né? Não só naquele momento, mas pra vida, né? Que eu acho que ele não tinha muita coragem de fazer isso antes. Antes ele queria impor uma imagem de machão, de durão, não preciso de ninguém e tal. E aquilo ali era só uma máscara na minha cabeça, assim, sabe? Pra cobrir quem ele realmente era. Concordo. Boa. Mas é engraçado que a gente estava comentando mais cedo que o Sawyer não tem tanto destaque nessa temporada e mesmo assim entrou no top da Maíra. Sim, eu só ouvindo vocês assim, falei, gente, pois foi o que mais eu observei, assim, como que ele mudou e... Ótimo. E assim, como nas outras temporadas, ele não me causou assim, nenhum desconforto. Pra mim, tudo que ele tava fazendo ali era muito, muito certo. Boa. Mas é que essa é a questão, tipo, porque nas outras temporadas a gente via ele agindo assim, só que de uma maneira muito escondida, muito na surdina. A gente via que no fundo ele queria agir do jeito certo. Agora a gente viu, na minha cabeça, ele sendo ele, e eu amei também ver ele sendo ele, tipo, entendeu? Legal. Vitor, seu terceiro. Posso falar menção honrosa, rapidamente? Jack e Juliet, são personagens que eu continuo gostando muito. Jack mas também é minha Juliet. não entraram no meu... O Jack também no é meu minha. top. Apesar de eu ter odiado, ele teve momentos importantes ali. Não, gente, ele sempre, isso é inquestionável, ele sempre tem momentos importantes, mas o resto... Não, mas eu gosto de ver também a parte ruim dele, assim, né? Por mais que seja sofrido, assim. E é muito legal ver ele feliz ali, né? Por mais que tenha sido breve com a Kate e tal. Muito breve. Mas é legal, né? Assim, é uma coisa que você fica querendo que dê certo isso e tal. E a Julia, tipo, sem palavras, eu acho ela personagem maravilhosa. Mas enfim, indo pro top 3, Desmond. Acho que não tem como esse desenvolvimento dele ali indo e voltando, a consciência pelo tempo e tal, é sensacional. E ele tem toda uma importância ali dentro da galera do barco do Idmar e tal, né? Acho que é um personagem que é muito carismático desde que ele começou a aparecer e continua mantendo ali. Ele e a Penny, né? Que não aparece tanto, mas também sempre que está presente Sim. É muito boa a relação deles. Verdade, o Desmond e a Penny tiveram um episódio muito marcante ali, né? O The Constant. E no finale também foi uma participação muito marcante. Né? O que eu sinto é que nos poucos momentos em que eles estão juntos, eles parecem que crescem, assim, sei lá. É muito louco. É uma química sinistra. Muito bom, muito bom. Lari, seu terceiro? Então, minha menção honrosa era o Jack, né? Porque, apesar de eu odiar alguns momentos em que ele tá, assim, muito cabeça dura, eu vejo a importância dele, né, pra história e tal. Mas meu terceiro vai pra Kate. Eu sei que ela ficou um pouco apagada nessa temporada, mas eu gostei muito de conflitos muito mais, assim, eu sinto que a Kate teve conflitos muito mais internos sobre a questão do bebê e sobre, no início ela tem muito essa coisa de que ela não pode ser mãe. Ela fala com toda essa certeza, né, pro Sawyer, eu tenho certeza que eu não tô grávida, porque eu não posso, tal, não sei o quê. Mas ela cria uma coisa, assim, ela quer criar esse laço com o bebê, mas ao mesmo tempo ela tem um receio. E aí depois a gente vê os forwards, né, dela criando um laço, tipo, muito verdadeiro, assim, com o bebê, que eu
achei que ela tipo, se apossou dele como filho mesmo e ela protege ele com unhas e dentes. De uma maneira que até mais do que a Claire, às vezes, assim, ela realmente teve ele como filho ali naquele momento. Ela criou 3 anos, né? E eu senti também, assim, no episódio que tem o julgamento dela, eu senti que ali eu vi o que a Kate queria de verdade. Que era só voltar da ilha e ser, tipo assim, ela queria só viver a vida dela. Não ter que fugir. Não ter que fugir, exatamente. Ela só queria viver a vida dela, entendeu? Tranquilo. Que foi o que ela conseguiu, assim, sabe? Tem uma cena que deixa bem claro que ela não quer mais fugir, né? Exatamente. Que quando fala, você tem que ficar aqui no pai. Eu tenho um filho, não vou pra lugar nenhum. E eu achei isso muito bom, porque assim, a gente viu todas as temporadas, o tempo inteiro, a Kate sempre fugindo, inventando nomes e tal, e aí a gente criou essa imagem dela, e aí eles trouxeram uma outra imagem dela que era totalmente diferente, que é uma Kate que a gente descobre os objetivos dela, o que ela quer pra vida dela, né, assim, de se estabilizar, ter uma casa, uma família e tal, que é uma coisa que eu não imaginava dela, e eu gostei de ver. Boa, muito bom. E é meu top 2. Ela é seu top 2? Então vai lá, manda ver. Eu acho que fazia um tempo que eu não colocava ela, não. Acho que eu só coloquei na primeira temporada. Mas é isso, eu gostei muito dela, desse plot dela com o filho, né? E para todos os efeitos, ela tá sendo mãe dele, de fato, né? Inclusive legalmente ali, depois que ela saiu da ilha. E é muito bom de lembrar a primeira vez que ela teve que segurar, né? O bebê, Sim. Que ela fica toda desconcertada e aí ela a gente vê o futuro, ela tem segurando. uma transformação muito grande. Ela é sempre tratada como essa personagem que está sempre fugindo das coisas, mas isso começou depois que ela matou, né, o padrasto e precisou fugir, foi denunciada pela mãe e tudo mais. Então, assim, não é uma coisa que é dela, é uma coisa que é de um trauma que ela viveu, né? E ela sempre foi muito estigmatizada por isso, eu acho. E aí é muito bom ver ela se livrando desse trauma, porque, na verdade, ela não queria ter que ficar fugindo sempre. Ela queria, viver a vida dela, né? Que fosse com um filho ou com um marido ou que fosse sozinha, mas poder se estabelecer num lugar ali, né, e tal. Mas depois a gente vê que não é o que ela escolheu, tanto que eu lembrei daquele episódio que ela foi casada, né? E que ela chegou a gostar muito daquela vida, só que ela botou tanto na cabeça que ela tinha que fugir, sempre fugir, e tá sempre alerta, sempre, acho que tá sempre ligada ali um modo alerta dela, que ela não conseguia ser o que ela queria ser. E o cara era só... policial, né? Era policial. O Marshall lá ligou pra ela, falou, a gente sabe que você não vai ficar aí muito tempo, você vai fugir, ficou atiçando. Também tinha isso, né? O tanto de pressão que ela sofria desse cara. Corria atrás dela, e deixava ela um pouquinho, aí depois ia lá, ameaçava, e aí ela fugia de novo. Então eu senti naquele episódio que ela queria muito aquilo, mas que ela simplesmente decidiu que ela não era a pessoa pra aquilo, porque ela tava fugindo. E aí, no momento em que ela passa pelo julgamento e ela consegue ali ter o que ela quer, né? Tanto que ela insiste muito para fazer um acordo onde ela consiga ficar livre, mesmo que sem poder sair do lugar, contanto que ela possa estabelecer um lugar para ficar, né? O meu segundo... Olha, o dia que o meu posicionamento sobre a Kate mudar, eu também vou reconhecer. Me comprometo aqui, mas por enquanto... Tranquilo. Muito bom ter esse antagonismo aqui. Meu segundo... ninguém vai adivinhar meu segundo lugar. Miles. Charlotte. Meu segundo lugar é ninguém menos do que Abaddon. Nossa!
Sim. Pô, né? Ele nem aparece. Véi, Aparece ele com Hurley, ele aparece com a em 3 cenas. Ele aparece em 3 cenas. E eu fiz questão de... E com o Loki também. Com o Loki e com o Hurley. Ele aparece com o Loki, com o Hurley e com a Naomi. Com a Naomi. Eu fiz questão de reassistir essas 3 cenas hoje pra pensar, cara, será que eu não tô forçando a barra só pra ser diferentão? Aí eu assisti essas cenas, cara. Primeiro que o ator é muito bom. Que Deus o tenha. Lance Reddick, que morreu em 2023. Ele tem um ar, assim, ao mesmo tempo ameaçador, sinistro, e a gente não sabe se ele é do mal, se ele é do bem, porque ele fala... Parece que ele é do mal, porque ele fala pra Naomi lá fazer as coisas e tal. E vai lá meio no ameaçador Hurley no Hurley, sacou? Mas aí a gente Loki, Pois é, a gente vê com o Loki e ele fala... Você tem que fazer o walkabout. Essa cena é muito boa, cara. Quando ele vai levar ele com a cadeira de rodas. Aí você acha que ele vai empurrar. Aí eles estão conversando, assim, o Loki... eu sou um aleijado. Tem certeza que você é isso que você é? Um aleijado, né? E assim, quando você vê tudo... Quando você já sabe tudo que você sabe, do começo da série até a 4ª temporada, e você vê ele falando aquilo, porra, dá um... Né? E eu acho que muito tem a ver com... essa aura de mistério do personagem e com o ator e com o roteiro também. Acho que ajudou muito. Então, assim... essa cena é muito boa. Essa última, realmente. A gente vê que essa cena construiu meio que uma parte do que o Loki é, né? Porque eu acho que depois total. disso que o Loki começa a criar essa ideia de caçador, por exemplo, né? Total. E a primeira cena dele no Hurley lá, apesar de bem breve, também é... Assim, é porque eu tô, né, já revendo pela 1000ª vez e você vê ali a importância do negócio, sabe? Da interação e enfim. Quis botar ele aí porque realmente me marcou dessa vez que eu tô assistindo. Agora eu pensei numa coisa que a Lari falou, né? Que foi importante pra ele pro Loki querer ser caçador. Só que o Richard não queria que ele fosse caçador, né? Pelo contrário, ele queria que o Loki não fosse caçador. Então será que o Abaddon estava com um interesse contrário ao Richard ali? Mas o Abaddon incitar isso no Loki? O Abaddon fala sobre ser caçador, eu lembro dele falar sobre fazer o walkabout e se encontrar. Isso tudo é metafórico, né? O Richard não queria que ele fosse esse cara. E o Abaddon queria, de repente, né? Não sei. Boa observação mesmo. Mai, seu segundo? O meu segundo... é o Loki, né? Boa. É o Loki. Que? Segundo? Como assim? Segundo. Na outra foi também. Na outra também ele foi pra segundo. Eu lembro que era o primeiro da mãe. Que eu disse sobre... Pra mim foi super difícil ver tudo que aconteceu na 3ª temporada com ele. E que a minha expectativa era que ele, enfim, recobrasse ali o juízo e encontrasse o sentido, né, de tudo de novo. E eu acho que foi o que aconteceu nessa 4ª temporada. Ele assumiu ali uma frente, né, um protagonismo, assim que separa os 2 grupos. E aí ele foi mesmo fiel ao que ele acreditava e enfrentou o Ben, né? O Ben, a gente vê que ele já não tinha ali aquele poder. Claro que o Ben, ele tem influência e poder sobre todos, mas de uma maneira bem mais consciente o Loki seguia o que o Ben estava fazendo, né? E também tudo que foi apresentado dele, né? Até o nascimento, gente, o bichinho foi um guerreirinho desde o nascimento. E o que me intrigou mais ainda foi saber que a gente já sabia que ele é especial, porque ele foi curado ali na ilha, mas saber que isso vem de antes, desde do nascimento dele, é como se fosse uma predestinação, sabe? Isso é uma revelação, assim... Foi fantástico. E indiretamente ou inconscientemente, ele já tinha ali algum conhecimento, ele desenha a fumaça. Ele tem um desenho da fumaça. E aí todo mundo insistindo para que ele fosse para um lado e ele não indo para o outro. Mas no final das contas, né, a jornada dele lá, né, a intenção dele, né, do walkabout, o levou para a ilha. Então tudo convergiu ali para que ele estivesse exatamente onde estivesse. E eu acho assim que acho que ele ficou meio apreensivo, assim, meio...
Mas ele assumiu quando ele chega lá no grupo dos Oxis. Eu acho que ele assumiu e que ele entendeu ali tudo que teve que acontecer para ele chegar onde ele chegou. Deu a entender. Então, e aí eu entendo que pra mim não foi como uma redenção, mas foi como uma... Assim, deu uma acalmada, porque ele tava completamente perdido, ele tava fazendo coisas assim, sem direção mesmo. Sem direção mesmo. Então eu acho que nessa 4ª temporada ele entendeu, assim, o propósito e o sentido de tudo. E porque ele morreu, mas a gente sabe que ele vai voltar. Então vamos lá. Muito bom. Lari, seu segundo? Eu nem falei, né? Meu segundo é o Desmond. Porque, eu não sei, ele teve bastante destaque e porque, pra mim, toda a jornada dele nessa temporada foi muito inesquecível, assim. Dele, essa coisa de ter que achar a Penny e tudo, o amor dos dois. Eu não sei, gente, eu amo demais isso, tá? Durante toda a temporada. Então, quando chegava esses poucos momentos, assim, quando chegou ao episódio onde ele teve acho que é The Constance, né? Que teve todo o rolê dele, eu fiquei tipo, meu Deus do céu, agora eu vou ter resposta, vou saber e tal. Então, eu não sei, acho que a história do Desmond é algo que me intrigou muito, principalmente por conta dos poderes, essa questão, por exemplo, de viagem no tempo, né, que a gente não entende muito bem. E isso me intriga, tal. Eu tô torcendo muito pra que na próxima temporada ele... porque a gente meio que estabeleceu que no final da temporada ele ganhou uma paz, né, de encontrar a Penny, que eu achei tipo o encontro mais maravilhoso de todos. Você prefere que... Não, assim, na próxima eu tô torcendo pra que não tenha turbulências nisso daí que a gente passou tipo tanto tempo. Tipo o Ben querendo matar a Penny? Tipo isso, entendeu? Seu queridinho Ben? Tem isso, entendeu? Né? Eu tô pensando, quando a gente conversou sobre, eu fiquei pensando, tipo, será que vai acontecer alguma coisa com a Penny? E aí vai desestruturar tudo que a gente passou tanto tempo vendo ser estruturadinho aos poucos, assim. Eu acho que isso foi interessante, essa jornada dele até chegar na Penny, entendeu? Acho que é por isso que aquilo é tão emocionante pra gente. Exatamente, só é emocionante porque a gente sabe o perrengue que foi, que ele passou. Tanto ele quanto ela. Tanto ele quanto ela, exatamente, os dois. E aí, pra mim, o fato do negócio da ligação e tipo, eu vou te ligar, e aí o fato dela ter lembrado daquilo e se preparado pra aquela ligação, pra depois 8 encontrar anos com ele. depois, Cara, né? pra mim isso é sensacional. Muito bom. Vitor, seu primeiro. Meu primeiro, Said, né? Olha! Cara, Said é foda, não tem palavras. Apesar dele, infelizmente, ter ido trabalhar pro Ben. Eu acho que isso é mais... Eu acho que ele tá trabalhando mais, assim, a proteção da ilha do que pro Ben. Mas, enfim, né, ele é muito importante também pros acontecimentos ali do barco, do Widmer. Eu acho que ele foi o que mais me pegou, assim, que mais... Pô, ele, né, porque pra mim também eu tava torcendo muito pra ele encontrar a Nádia e eles ficarem juntos e tal, e aí a gente descobre que ela morreu e... Ficaram um pouco. Tendo que virar um hitman, assim, né, um assassino. Mas eu acho que ele tá sempre certo, assim, né? Não, e tipo, assim, meio que em tudo. A participação dele no episódio do The Constant é... Ai, simplesmente gente, maravilhoso. não, nem fala. Ai, é sensacional demais. Maravilhoso. Outro que merece menção honrosa. E a porrada dele com o Kimi, caralho, no final foi foda também. Apesar de que, assim, o Richard que, né, deu o último tiro ali pra salvar e tal, mas a porrada foi muito boa. Boa, muito bom, muito bom. O meu primeiro, ninguém menos que Miles. Sabia que ia botar alguém do grupinho. Sabia. Antes de mais nada,
todas as vezes que vocês votaram, eu já votei em outras vezes, e assim, eu não lembro qual foi o meu primeiro, segundo, terceiro das outras vezes que eu fiz, mas eu sei que eu não tinha feito essa galera nessa ordem, pelo menos. E assim, o Miles, cara, quando eu vi esses episódios com vocês agora, vocês vendo pela primeira vez, eu vi que vocês ficaram meio assim com ele e tal, porque, pô, ele é muito sarcástico. Muito. O Hurley até fala, né? Trouxeram um outro Sawyer pra cá. E o flashback dele deixa muito claro que ele não é muito confiável. Ele né? não é confiável, Não. ele age assim. Ele quer grana, né? Tipo, ele quer grana. É, aquilo que eu não entendi. Eu acho que no início ele queria só grana e depois ele começou a entender uns rolês da ilha, que é isso que eu acho que ele esconde muito. Então, só esse fato isolado dele ter um troço ali meio sobrenatural e tal, eu já achei muito interessante. Assim. Da primeira vez que eu vi, eu achei também. E eu continuo achando. Eu acho que essa mistura de sarcasmo com um poder meio sei lá o quê. Que tipo de poder é? Espiritual ou é psíquico? É o quê, né? Quando você fala É de ver o futuro, igual o Desmond, então, né? Não sabemos, mas é que é muito interessante, muito intrigante. Isso. Mas assim, falando a verdade, assim, eu gosto muito desse sarcasmo dele, eu acho engraçadíssimo. Quando eu saí de pergunta, vocês não estão surpresos de nos ver aqui? Oh meu Deus, os sobreviventes do Walking Aquilo ali eu achei muito engraçado, velho. Nossa, é porque o Sawyer começou a acertar todas, aí teve que trazer um outro Sawyer. Mas é diferente, não sei. Assim, o Hurley fala Não, é isso. bem diferente. Não, é diferente. É diferente. Os dois são sarcásticos, mas é um sarcasmo. O do Sawyer é mais. Não sei. É que o do Miles é mais cínico. Exatamente. E o do Sawyer é mais na zoeirinha mesmo, porque ele cria uns apelidos e ele faz associação. Mais bonito. O Sawyer é quinta série e o Miles é nono ano. Sim, exatamente. Pronto. Não, o Miles é mais ensino médio e o Sawyer é mais quinta série. Muito bem. Você já falou primeiro, né? Eu falei? Você? Meu primeiro é o Desmond. Ai. Novamente e de novo, e enquanto ele estiver fazendo tudo, servindo tudo que ele tá servindo. E é inegável, assim, quem tá vendo aí as reações, é inegável todas as participações do Desmond. Eu tenho, né, me maravilhado com tudo que ele faz e tudo que ele tá envolvido. Pra mim, o episódio, né, o The Constant também, que é, né, tudo sobre ele, pra mim foi muito, muito bacana mesmo. E fora a relação dele com a Penny, o melhor casal da série, Kate e Jack, o quê? Kate só e que não, pra mim é Penny e Desmond pra sempre. Entendo. E assim, querendo ou não, esse resgate, ele foi assim o principal motivador, né? A Penny achando o Desmond, achou todos, né? Mas foi um trabalho árduo da Penny. Foi. Que ao mesmo tempo foi ligado, todo o trabalho dela foi ligado às poucas coisas que o Desmond conseguiu entregar pra ela, sabe? Tipo, foi um trabalho em conjunto muito surreal, que eles não sabiam que estavam trabalhando juntos, mas ao mesmo tempo estavam trabalhando juntos. E no final deu tudo certo. E você fica tipo, encaixou. Não esqueçamos do papel Com fundamental. dinheiro e determinação. Mas não esqueçamos do papel fundamental do Charlie nisso aí, hein? Sim. É verdade. Se ele não fosse um músico foda que soubesse digitar o Good Vibrations lá. Não tinha conseguido a comunicação com a Penny. Eu acho que também é a relação do Desmond com o Charlie nessa época, né? Tipo, foi muito legal isso aí. porque o Charlie só sabia mais da Penny porque o Desmond meio que abriu o coração dele também, né? A relação deles era muito legal, né, do Charlie com o Desmond. Era muito legal. E assim, falando de coração, não sei o que a série vai nos proporcionar nas próximas temporadas. Mas, cara, não mexe com o Desmond e a Penny de novo, não. Deixa eles, Pedido unânime deixa aqui, eles né? curtirem a vida deles. Porra, Ben. Né, já fizeram ali o estrago com o Saí. 3 anos dessa ilha aí. Ela não tem nada a ver com o pai dela, cara. Ela não tem culpa. Ela é o Widmore do bem, entendeu? Lari, falta você, né? Meu primeiro. Você já sabe, né? É o Ben. Eu já sei. O Vitor adivinhou. Eu adoro o Ben. Acho que quanto mais o tempo, mais os episódios passam, mais eu fico fascinada. Acho que, não sei, o ator é muito bom e a construção toda de personagem que ele fez ali
apesar dele ser mal, dele ser ruim, é um negócio que instiga a gente, porque eu fico pensando, se não tivesse o Ben, não ia ter um monte de coisa ali, sabe? Não ia ter nada dessa temporada aí. Cara. Aí eu fico tipo, mano... Os caras foram buscar ele, pô. Foi. Eles foram lá por ele, né? Sim. Então, a forma como ele lida com as coisas, às vezes era pra ele estar muito irritado e ele tá, tipo, tranquilo e pensando, aquela assim, falando, eu não te contei, eu sempre tenho um plano. E ele fala de um jeito, assim, muito... Eu não sei, cara, eu gosto muito desse personagem. Não, ele é excelente. Ele é excelente. Sim, mas eu tenho muita raiva. Esse daí é mais um dos motivos pelo qual ele é meu primeiro. Então, eu acho que é acerto total dos escritores em fazer você sentir raiva dele e fazer você ser fascinada por ele. Tá cumprindo, né? Tá. Não é um personagem pra você torcer pra ele, pra você amar. Mas é um personagem muito bom pra isso mesmo, pra você odiar, pra você se irritar. E o Ben, que o Miles resumiu bem, né, o Ben, falando, cara, há um pouco tempo atrás ele estava ali preso, né, algemado, amarrado. Agora ele tá aí fazendo o que ele quer, comendo o que ele quer, andando por aí. Mano, aquela cena, ele com as coisinhas. Meu Deus. Nos vemos no jantar. Ele usa as palavras certas pra conseguir exatamente o que ele quer. E aí passou uma ceninha, ele já tava assim, com as roupinhas de cama, assim, pronto pra dormir numa caminha. A galera passando e ele todo feliz. Eu falei, mano, não é possível, velho. Por isso que eles falam, tipo, o Ben tá exatamente onde ele quer estar. As coisas certas pra dizer, pra levar ele aonde ele quer, entendeu? Tipo, sim. Não tá mais, né? Porque agora não pode mais voltar pra ele. Teve que fazer... Não tem problema, ele vai ajudar a galera a entrar na ritmo. Vai ajudar a Penny a morrer. Segundo o que ele falou pro Jack, ele tá querendo, né? Ajudar o Jack a reunir a galera. Sim, tal. todo mundo. Não, isso eu acho que ele vai fazer sim. Eu acho que ele consegue voltar pra ilha. Eu acho que ele não vai poder voltar, mas ele vai ajudar a galera a voltar. Ele falou isso mesmo. Ele fala que precisa de todos. Não, todos os que saíram, o Oceanic Six. Pra eles voltarem, não pra ele Ben voltar. Eu acho que o Ben vai ajudar os 6 a voltar, mas ele não vai poder voltar. Excelente, muito bom, gostei muito. E você, quero saber sua lista, quero saber o que você achou disso tudo aqui que a gente falou, tá? Pode colocar sua opinião aí, que é muito bem-vindo sempre. Valeu, galera, até a próxima.